Fala galerinha guerreira, professor Altenir do Vestibuler e eu estou aqui para resumir e analisar mais uma obra de leitura obrigatória do vestibular. A obra que nós vamos analisar hoje é esta aqui, Memorial de Aires, do mestre Machado de Assis. Trata-se do último romance publicado pelo Machado. Como já tinha acontecido com o Quincas Borba, personagem que aparecera inicialmente em um romance anterior, agora nós temos o Conselheiro Aires como protagonista, sendo que este personagem, o Conselheiro Aires, ele já tinha aparecido na obra anterior do Machado de Assis, que é o Esaú e Jacó. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o autor. Machado de Assis é o escritor mais lido, discutido e respeitado nos meios acadêmicos. Por isso mesmo, é também o autor mais cobrado em provas escolares e nos vestibulares. É muito difícil você encontrar uma lista de obras de leitura obrigatória que não tenha uma obra do Machado de Assis. A sua história de vida também é admirável. O Machado era de família humilde. Seu pai era um pintor de parede e a sua mãe uma lavadeira. Ele não teve acesso a boas escolas. Mesmo assim, tornou-se uma das mentes mais lúcidas e brilhantes da sua época. Outra dificuldade que ele teve de enfrentar foi a sua cor. O Machado, como vocês estão vendo aí nesta foto, era mestiço. Isso ainda hoje é motivo de discriminação. Imaginem naquela época em que ele começou a escrever, quando ainda havia escravidão. Mesmo com todas essas dificuldades, o Machado construiu uma carreira brilhante no funcionalismo e nos jornais da época. Conseguiu a sua ascensão social, conseguiu ser respeitado como grande intelectual e teve a sua obra publicada e valorizada ainda em vida. Também foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Hoje, o Machado de Assis é o escritor brasileiro mais lido e valorizado no mundo, nos meios acadêmicos, é claro. Você sabe que os critérios de valorização da arte acadêmica e da arte comercial são bem diferentes. Mas no meio acadêmico, Machado é uma unanimidade, a ponto de os ingleses o compararem a Shakespeare. E olha que Shakespeare é um verdadeiro deus para os ingleses. Um outro aspecto que merece muita atenção e cuidado quando se analisa Machado de Assis é o seu estilo bastante peculiar. Muitas provas acabam concentrando suas questões em detalhes do estilo do autor. Apesar de ser o iniciador e o principal representante do estilo realista no Brasil, o Machado, em vários aspectos, antecipou o modernismo brasileiro. A sua narrativa é marcada por inúmeras digressões, o que deixa a ação principal bastante fragmentada. Digressão é toda e qualquer interrupção ou desvio da narrativa principal, como por exemplo, os comentários filosóficos, as conversas com o leitor, os comentários metalinguísticos e as inserções de pequenas narrativas paralelas. Suas histórias são divididas em dezenas e dezenas de capítulos curtos, em uma linguagem que mistura o estilo clássico com a coloquialidade moderna. As discussões metalinguísticas, geralmente em interlocução direta com o leitor, também estão sempre presentes em suas narrativas, como podemos perceber neste exemplo aí retirado do livro. Relendo o que escrevi ontem, descubro que podia ser mais resumido e principalmente não lhe pôr tantas lágrimas. Não gosto delas, nem sei se as verti algum dia, salvo por mana em menino. Mas lá vão, pois vão também essas que aí deixei, e mais a figura de Tristão, a que cuidei dar meia dúzia de linhas e levou a maior parte delas. Nada há pior que a gente vadia, ou aposentada, que é a mesma coisa. O tempo cresce e sobra, e se a pessoa pega a escrever, não há papel que baste. E por fim, nós temos a mais relevante característica do estilo machadiano, a sua famosa e sutil ironia, onde ele expõe a sua visão crítica da sociedade e do indivíduo. Vejam este exemplo. A irmã do Conselheiro Aires
lhe pede em carta que ele consiga e lhe mande informações sobre um leiloeiro que mora no seu bairro. Aires não está disposto a buscar tais informações e resolve dizer uma mentira para a irmã, que o leiloeiro havia morrido. No dia seguinte, ao abrir o jornal, Aires depara-se com a notícia da morte do leiloeiro. Ele então faz a seguinte anotação: deixo aqui esta página com o fim único de me lembrar que o acaso também é corregedor de mentiras. Um homem que começa mentindo, disfarçada ou descaradamente, acaba, muita vez, exato e sincero. Quanto à estrutura, este livro está dividido em duas partes. Como é um memorial, os capítulos são substituídos pelas datas dos dias em que o conselheiro faz as suas anotações. Na primeira parte do livro, nós temos as anotações que começam em 9 de janeiro de 1888 e terminam em 28 de dezembro de 1888. A segunda parte contém anotações que começam em 2 de janeiro de 1889 e terminam em uma anotação sem data precisa no início de setembro de 1889. E para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer agora uma síntese explicativa do enredo do Memorial de Aires. O protagonista, o conselheiro Aires, é um senhor de 62 anos, um velho diplomata aposentado. Ele inicia o seu memorial, que nós também podemos chamar de diário, em 9 de janeiro de 1888, quando está completando exatamente um ano que ele retornou para o Brasil de forma definitiva. A sua irmã, a Dona Rita, o convida para visitar o jazigo da família. No cemitério, o Aires fica interessado por uma mulher ainda jovem que visita um túmulo. Ele pergunta para a irmã quem é esta mulher. Fica então sabendo que se trata de Fidélia, uma viúva. O marido tinha morrido há cerca de 2 anos. Vendo o interesse do irmão, a Dona Rita o desafia a fazer Fidélia abandonar a sua viuvez e se casar novamente, apostando que nem Aires nem qualquer outro homem conseguiria isso. O motivo deste desafio da Dona Rita é a história de amor de Fidélia com o falecido marido, o Noronha. As famílias de Fidélia e Noronha eram inimigas políticas em uma pequena cidade no interior do estado. Quando os pais descobriram que os filhos estavam apaixonados, proibiram o casamento. Fidélia então recusou-se a obedecer o pai, o barão de Santa Pia. Ela fez greve de fome, ficou doente e quando os médicos alertaram o pai que o caso era sério, o barão então consentiu no seu casamento, mas expulsou a filha de casa e nunca mais falou com ela. Fidélia e Noronha então se casaram. O casal esbanjava a felicidade. Porém, pouco tempo depois, em uma viagem à Europa, em Lisboa, o Noronha morre de forma inesperada. Vejam esse trecho do diálogo de Aires com a irmã. Tanta luta para não serem felizes por muito tempo. É verdade, a felicidade foi grande, mas curta. Um dia resolveram ir à Europa e foram, até que se deu a morte inesperada do marido, em Lisboa, donde Fidélia fez transportar o corpo para aqui. Você lá a viu ao pé da sepultura. Lá vai muitas vezes, pois nem assim o pai, que também já é viúvo, nem assim quis receber a filha. Quando veio à corte a primeira vez, Fidélia foi ter com ele, sozinha. Depois com o tio. Todas as tentativas foram inúteis. Nunca mais a viu, nem lhe falou. Ora, pergunto eu, valia a pena ter brigado com o pai em troca de um marido que mal começou a lição do amor, logo se aposentou na morte? No final desse trecho, no comentário de Aires sobre a história de Fidélia, nós podemos observar esta característica marcante em Machado de Assis, a forma irônica como ele trata os acontecimentos do destino. Em seguida, Aires é convidado para a festa de bodas de prata do casal Aguiar.
Aguiar e Dona Carmen se casaram quando ele ainda era um simples guarda-livro. Agora, ele é um gerente de banco com uma bela casa onde costuma recepcionar os amigos com certa regularidade. A única frustração do casal Aguiar é que nunca tiveram filhos. O mais próximo que tiveram de um filho foi um afilhado chamado Tristão, filho de um casal amigo deles. Aguiar e principalmente Dona Carmen ajudaram a criar o afilhado como se fosse o próprio filho deles. Mas, ao completar 13 anos, o filho postiço fez uma viagem a Portugal e lá ficou estudando medicina. Fidélia é muito amiga do casal Aguiar. Observando a relação carinhosa de Dona Carmen com Fidélia, Aires conclui que as duas se querem como mãe e filha. A Fidélia mora na corte com o desembargador Campos, que é seu tio, irmão do barão Santa Pia. O conselheiro Aires fora colega de escola do desembargador Campos. Agora que Aires voltou ao Brasil, os dois retomam a amizade. Foi assim que o conselheiro ficou sabendo de uma ação do pai de Fidélia. Ele estava muito preocupado com os boatos de que seria promulgada a abolição da escravidão. O barão, fazendeiro com muitos escravos, era totalmente contra a abolição da escravidão. Dizia que o governo não tinha o direito de se meter em sua propriedade privada. Quando o barão de Santa Pia teve certeza de que seria mesmo promulgada a abolição dos escravos, tomou uma atitude inusitada. Antes da lei ser promulgada, ele libertou todos os seus escravos. E aqui nós temos a famosa análise de caráter do Machado de Assis. Vejam as palavras do barão ao tomar esta atitude. Quero deixar provado que julgo o ato do governo uma expoliação por intervir no exercício de um direito que só pertence ao proprietário, e do qual uso com perda minha, porque assim eu quero e posso. Estou certo que poucos deles deixarão a fazenda. A maior parte ficará comigo, ganhando um salário que vou lhes marcar. E alguns até sem nada, pelo gosto de morrer onde nasceram. Observem que a atitude de libertar os escravos por parte do barão nada tem de nobre ou benevolente. Trata-se apenas de arrogância. Observem também que o barão tem consciência de que não terá grande prejuízo, pois os escravos continuarão trabalhando em sua fazenda, alguns até de graça. Machado sempre chamou a atenção para o fato de que a libertação dos escravos, sem oferecer condições para que eles pudessem viver a sua liberdade com dignidade, pouco melhoraria as suas vidas. Algum tempo depois, aparece um pretendente a acabar com a viuvez de Fidélia. É um jovem advogado de cerca de 28 anos que se chama Osório e que trabalha no banco do Aguiar. Aires observa o jovem com uma ponta de ciúmes. Osório é tímido, não se declara a Fidélia, fica apenas observando-a distante com admiração. Uma carta do pai de Osório, que mora em Recife e está doente, obriga o jovem a viajar e se afastar de Fidélia. Aires não tem tempo de comemorar este acaso favorável do destino, porque o barão de Santa Pia tem uma convulsão e Fidélia precisa viajar também. Aqui cabe uma ressalva. Eu estou com medo de estar passando uma imagem um tanto errada do conselheiro Aires. Quem ouve esta síntese pode achar que se trata de um velho babão e apaixonado, cheio de esperança de poder ficar com uma jovem viúva que tem menos de 30 anos e poderia ser sua filha. É certo que ele nutre um certo amor e até desejo pela moça, mas o Aires tem plena consciência do seu papel e age sempre com respeito e dignidade. Ele sabe que somente um homem interessante e jovem conseguirá tirá-la da sua obstinada viuvez. Isso fica claro no trecho seguinte que foi escrito pelo conselheiro logo após ele ter conhecido a Fidélia. Eu, depois de alguns instantes de exame,
eis o que pensei da pessoa. Não pensei logo em prosa, mas em verso, e um verso justamente de Schiller, que relera dias antes em casa, como lá ficou dito atrás, e tirado de uma das suas estâncias de 1821. Eu não posso dar o que os homens chamam amor. Desculpe aí, mas eu não vou falar inglês não, que vocês vão tirar sarro do meu inglês. Assim disse comigo em inglês, mas logo depois repeti em prosa nossa a confissão do poeta, com um fecho da minha composição. Eu não posso dar o que os homens chamam de amor, e é pena. Voltemos então para a síntese do enredo. A viagem de Fidélia deixa o casal Aguiar triste, pois consideravam a moça como sua filha postiça. Mas a tristeza é atenuada por uma carta de Tristão, o afilhado, o filho postiço, anunciando que virá da Europa para visitar os padrinhos. Vejam como o narrador comenta este fato. Lá vai o Aguiar enfraquecer da alegria do filho com a mágoa da filha. Cá virá convalescer da tristeza da moça com a alegria do rapaz. Tudo se atenua assim neste mundo. E ainda bem. O pior é não serem filhos de verdade, mas só de afeição. É certo que, em falta de outros, consolam-se com estes. E muita vez, os de verdade são menos verdadeiros. O pai de Fidélia morre. Ela então decide vender a fazenda e vir morar definitivamente no Rio de Janeiro, com o tio. Tristão chega ao Rio de Janeiro. O casal Aguiar é só alegria. Já conseguiram a promessa do afilhado de estender a visita, que seria de 4 meses, para 6 meses. E ainda tem a esperança de reter o afilhado por mais tempo. Aires faz amizade com Tristão. O rapaz lhe confessa que até gostaria de ficar com os padrinhos, mas que tirou a cidadania portuguesa e entrara para a política, sendo que os chefes do seu partido iriam elegê-lo deputado em Lisboa no ano seguinte. Fidélia volta para a corte e o casal Aguiar tem agora a companhia dos 2 filhos postiços, como os chama o conselheiro Aires. Os 2 filhos postiços do casal Aguiar não têm ciúmes um do outro, não se sentem diminuídos pela afeição que recebem dos velhos. Ao contrário, parecem achar que a porção de cada um cresce com o que o outro recebe também. Eis aí uma boa divisão de amigos. Há casos em que os filhos de verdade não se mostram tão cordatos. Nesse meio tempo, Osório voltou do Recife, após a morte do pai, e voltou para sua posição de apaixonado tímido, mesmo que a Fidélia não lhe dê nenhuma abertura. A Fidélia, por sua vez, começa a ter pequenas mudanças de comportamento. Mudanças sutis, mas que não passam desapercebidas aos olhos do conselheiro. A viúva era obstinada em seu luto e sofrimento pela perda do marido. Nunca frequentava qualquer diversão, como teatro, por exemplo, e se recusava a tocar piano ou cantar durante os encontros dos Aguiar, embora tocasse e cantasse muito bem. Tristão é que tocava piano nestes encontros. Uma noite, a pedido de Tristão e Dona Carmen, Fidélia tocou alguns minutos. No dia seguinte, na casa do tio, logo cedo, pôs-se a treinar ao piano para desenferrujar. Também voltou a bordar e fazer crochê, junto com a Dona Carmen. Apesar dessas pequenas mudanças, a Fidélia persiste em sua obstinada viuvez e determinação de não voltar a viver plenamente. O Aires é um típico observador de almas e ele faz o seguinte comentário sobre a Fidélia. Esta Fidélia foge a alguma coisa, se não foge a si mesma. O que leva o conselheiro a fazer tal observação são algumas atitudes de Fidélia que mudaram a sua rotina desde a chegada do Tristão. Ela evita ficar tanto tempo com os Aguiar, como fazia antes.
Chega a querer viajar para a fazenda alegando necessidades de negócio, mas desiste quando Tristão se propõe a acompanhá-la. Por outro lado, a alma de Tristão é mais fácil de ser lida pelo conselheiro quando a Fidélia demonstra mais um talento, a pintura. Vejam a observação que o Aires faz ao ver Tristão admirando a moça enquanto ela pinta. Creio que o moço admira menos a tela que a pintura, ou mais a pintura que a tela. A escolha. Uma ou outra hipótese é já certo que está namorado. Chegou ao ponto de esquecer-nos e ficar preso dela, embebido nela, levado por ela. Esta observação é feita na anotação do dia 20 de novembro. No dia 1º de dezembro, Aires almoça com Tristão a convite deste. O motivo do almoço é que o rapaz queria confiar ao conselheiro a sua paixão por Fidélia e também a sua desesperança, pois ela não parece disposta a desistir da sua determinação de não casar. Tristão também anuncia que está sendo chamado pelo partido para voltar a Portugal e disputar as eleições no começo do ano. Neste momento, cabe um fragmento onde nós podemos observar que o conselheiro também se propõe a questionar e discutir os seus próprios sentimentos. Dá uma olhada. Aires, amigo, confessa que ouvindo ao moço Tristão a dor de não ser amado, sentiste tal ou qual prazer, que aliás não foi longo, nem se repetiu. Tu não a queres para ti, mas terias algum desgosto em a saber apaixonada dele. Explica-te se podes, não podes. Logo depois entraste em ti mesmo e viste que nenhuma lei divina impede a felicidade de ambos, se ambos a quiserem ter juntos. A questão é querê-lo, e ela parece que o não quer. No final de sua autorreflexão, Aires volta novamente para a sua impressão de que Fidélia reluta em aceitar o amor do rapaz. Desiludido, Tristão decide a partir no navio que sai do Rio de Janeiro no dia 24 de dezembro. Os padrinhos, entristecidos, pedem que ele parta no próximo, que sai no dia 9 de janeiro, e assim passe as festas de final de ano com eles. Tristão argumenta que tem os seus compromissos políticos e mantém a decisão de partir no dia 24 de dezembro, mas se demora a comprar a passagem. Perguntei-lhe se já comprara o bilhete. Disse-nos que vai comprá-lo amanhã. A minha ideia é que ele espera achar todas as passagens tomadas e adiar a viagem por força maior. Não lhe o disse, mas tudo se deve esperar dos homens, e particularmente dos namorados. Como o conselheiro imaginara, Tristão não encontra passagem para partir no dia 24 de dezembro e precisa adiar a sua partida para o dia 9 de janeiro. Observem agora este trecho e a bela análise da alma humana, característica dominante nas obras machadianas. Sucedeu como eu cuidava. Tristão achou todas as passagens do dia 24 vendidas. Vai no dia 9. O pior é que, sendo natural comprar o bilhete desde logo, para lhe não acontecer o mesmo, não comprou coisa nenhuma. Sei disto por ele, a quem perguntei se não aparelhava já. Respondeu que não, que há tempo. Agora imagino que se houver tempo e achar o bilhete, ele pode converter a necessidade de amar a moça no desejo de ceder aos velhos, e ficará mais 2 ou 3 semanas. Os velhos não serão a causa verdadeira. Mas não há só filhos de empréstimo, há também causas de empréstimo. O comportamento de Fidélia também não foge das observações do conselheiro. Vejam como ele termina a primeira parte deste livro, ou seja, as anotações feitas ao longo do ano de 1888. Observando a moça e os seus gestos, pensei no que me disseram há uma semana, a ideia que ela teve de ir passar o verão em Santa Pia, que ainda não vendeu. Não lhe importaria lá ficar com seus libertos. Faltou-lhe pessoa que a acompanhasse. Ultimamente pensou em ir para Petrópolis, mas aí é provável que fosse também Tristão,
e a intenção dela era fugir-lhe, creio eu. Creio também que ela foi sincera em ambos os projetos. Fidélia ouviu à porta do coração aquele outro coração que lhe bate e sentiu tais ou quais veleidades de trancar o seu. Digo veleidades que não obrigam nem arrastam a pessoa. A pessoa quer coisa diversa e oposta, e o sentimento, se não é já dominante, para lá caminha. Aires começa a segunda parte do seu memorial em 2 de janeiro de 1889, com a seguinte anotação: enfim, amam-se. A viúva fugiu-lhe e fugiu a si mesma, enquanto pôde, mas já não pode. Agora parece dele, ri com ele, e no dia 9 chorará por ele, naturalmente, se ele não lhe estancar a fonte das lágrimas com um gesto. O gesto referido por Aires no final do fragmento acontece. Tristão adia mais uma vez a sua viagem, sem qualquer explicação. O casal não faz nenhum anúncio sobre estarem juntos e pretenderem se casar. Eles aguardam a aprovação dos pais de Tristão, que estão em Portugal. O único que sabe de forma oficial, pois os outros têm uma forte desconfiança, é exatamente o conselheiro Aires. Tristão tinha Aires como um confidente e foi o primeiro a quem anunciou a sua decisão de se casar com a Fidélia. Enquanto espera a resposta dos pais, o Tristão recebe cartas dos políticos de Portugal cobrando a sua volta para ser eleito deputado pelo partido. Aires nota que, apesar da felicidade de ter sido aceito por Fidélia, Tristão ainda não abriu mão totalmente do seu desejo de seguir a carreira política. O pedido oficial da mão da viúva é feito no dia 24 de janeiro e o casamento fica marcado para o dia 15 de maio. Aires é convidado para ser o padrinho. O casamento se realiza e as núpcias acontecem em uma casa alugada em Petrópolis. Ainda antes do casamento, a Fidélia surpreendeu a todos com a decisão de não mais vender a fazenda. Por sugestão do marido, que não queria passar a impressão de estar casando por interesse, ela resolveu distribuir as terras entre os escravos libertos. Ao anunciar isto, o conselheiro Aires reproduz um pensamento que certamente era do próprio autor, o Machado de Assis, explicitando as suas dúvidas sobre o futuro dos negros após a liberdade. Lá se foi a Santa Pia para os libertos, que a receberão provavelmente com danças e com lágrimas. Mas também pode ser que esta responsabilidade nova ou primeira... Observem como as reticências finais deixam no ar os questionamentos que Machado fazia regularmente em seus textos. Ele se questionava sobre a capacidade dos negros libertos darem prosseguimento às suas vidas e usufruírem da liberdade sem ter qualquer preparação ou auxílio do governo. A discriminação e a exploração continuariam. Era preciso que se criassem leis protetoras e políticas de inclusão que permitissem aos ex-escravos igualdade e justiça social. Machado já previa isso na data da abolição. Passado mais de um século, ainda discutimos isso diante da imensa desigualdade social que assola os negros no Brasil. E a narrativa se encaminha para o seu final. Se vocês perceberam, o grande drama deste livro é a frustração do casal Aguiar por não poder ter filhos. Eles acabam então se apegando a filhos postiços. Primeiro o afilhado Tristão, depois a viúva Fidélia. Ambos consideram Aguiar e Dona Carmen como seus pais. Também a felicidade do casal dos velhos vai sendo construída ao longo da narrativa. Primeiro com a afeição da viúva, depois com a visita de Tristão, voltando de Portugal. E essa felicidade atinge o seu ponto culminante quando Tristão e Fidélia se casam. O velho casal conta que eles irão ficar morando no Rio de Janeiro, próximos a eles. E esta era a intenção deles. Mas o destino, e principalmente as narrativas realistas, não costumam ter finais felizes.
Após o casamento, Tristão recebe a notícia que está eleito deputado em Portugal. É isso mesmo, são outros tempos, outras formas de eleição. Mesmo sem estar presente, Tristão foi indicado e eleito pelo seu partido. E o casal decide viajar para assumir o cargo e viver na Europa. Para não magoar o casal de velhos, os pais postiços, eles inventam que vão fazer uma viagem de núpcias de alguns meses e tentam levar os dois juntos. A ideia era só contar quando lá chegassem e tentar convencê-los a ficar em Portugal. Mas o casal de idosos recusa a viagem. A Guiar tem compromissos com o banco e Dona Carmo não viaja sem o marido. Além disso, eles alegam que estão velhos, adoentados e que a viagem seria muito cansativa. Tristão e Fidélia, então, embarcam sozinhos e algum tempo depois enviam cartas anunciando a eleição de Tristão e a decisão de ficarem em Portugal. E o livro termina no melhor estilo machadiano, com uma ironia sarcástica que disfarça a visão pessimista que a narrativa contém. Desembargador. Se os mortos vão depressa, os velhos vão ainda mais depressa que os mortos. Viva a mocidade! Lembrando que os mortos nesse fragmento é uma referência ao falecido marido, que finalmente foi esquecido pela obstinada viúva. E é isso, galerinha guerreira. Agora é com vocês. Vocês precisam fixar o enredo e as personagens. O bom é que vocês podem ver e rever este resumo quantas vezes vocês quiserem. Mas ainda não acabou. Um outro aspecto que merece atenção na obra é o contexto sociocultural. Os fatos narrados no Memorial de Aires ocorrem na segunda metade do século XIX, mais precisamente nos anos de 1888 e 1889. Neste período ocorre a libertação dos escravos e já se está falando na possibilidade da proclamação da República. A libertação dos escravos e as suas possíveis consequências são tratadas abertamente na obra. Então, fiquem atentos a uma possível questão sobre esse contexto social. E para finalizar esta análise, nós vamos fazer a nossa tradicional ficha de leitura, com os principais elementos da narrativa. O narrador, como não poderia deixar de ser por se tratar de um memorial, é em primeira pessoa. Mas o narrador não se concentra em dramas ou ações pessoais. O conselheiro Aires relata os fatos e atitudes que observa nas pessoas que convivem com ele, sempre com a perspicácia típica de um analista de almas, experiente e sagaz. A linguagem do livro é o português culto padrão, misturado com algumas expressões próprias da coloquialidade da época. Isso é uma característica marcante nos textos machadianos. É uma mistura do clássico com o coloquial. Quanto ao estilo, nós temos uma narrativa que se arrasta por digressões e suposições que vão envolvendo o leitor em um autêntico mergulho na alma humana e nas suas relações sociais. Quanto ao tempo, a história se passa na segunda metade do século XIX e dura menos de 2 anos, entre janeiro de 1888 e setembro de 1889. Em relação ao espaço, as ações se concentram no ambiente urbano do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. E quanto à escola literária ou estilo de época, nós temos uma obra que se encaixa perfeitamente no realismo psicológico do Machado de Assis. É isso aí, galera guerreira. Eu espero que eu tenha te ajudado a compreender mais esta obra do Machado de Assis. E eu te vejo em uma próxima análise de obra literária. Um abraço!